falar com você sobre feridas emocionais na maternidade, no matrimônio e até mesmo na fé. Quando a dor não cuidada, ela começa a conduzir a sua vida. Você pode amar os seus filhos, amar o seu cônjuge e ter fé, e ainda assim estar profundamente ferida emocionalmente. Hoje vou falar sobre feridas emocionais e como elas impactam a maternidade, o casamento e até mesmo a forma como vivemos a nossa fé. Então já fica aqui comigo e me acompanhe, pegue caneta, papel e vai marcando aí tudo que seja importante aí para você, para sua vida, para o seu casamento, né, na educação dos filhos e tudo mais. Esse vídeo não é para buscar uma resposta rápida, é para quem está cansada de repetir padrões e quer consciência. Então fica aqui comigo até o final com esse conteúdo, pode organizar coisas que você sente há anos. Então é hora de parar, sentar e refletir sobre o que realmente eu estou vivendo, como eu estou me comportando com relação à maternidade e ao casamento e até a minha própria fé. Então vem cá, vou explicar bem rapidinho, né, o que são feridas emocionais, bem base mesmo, para que você possa entender aí. Tá? Então, a ferida emocional versus a fraqueza, digamos assim, é uma marca de dor não acolhida. Então, você tem uma dor emocional, certo? E você acha que é uma fraqueza. No fundo, não é uma fraqueza, é uma dor que você não acolheu e não cuidou dela da melhor forma. E ela surge quando as emoções intensas não puderam ser elaboradas. A ferida não nasce porque alguém quis sofrer, ela nasce quando alguém precisou sobreviver. Então, já marca aí. Quantas vezes você precisou sobreviver, guardar suas emoções e não percebeu o que estava acontecendo com elas? Um exemplo assim bem comum para que você entenda da melhor forma e bem claro também, tá? Olha só os exemplos de feridas emocionais. A primeira, a rejeição, certo? O abandono, a humilhação, negligência emocional e ausência de escuta. Às vezes você era criança e precisava ser escutada e nunca foi escutada. Precisava ser ouvida. Pontos chaves assim que acaba você se percebendo ali, né? A culpa constante. Então, coisas que você vai fazer e sente aquela culpa constante. O medo de errar também, a autoanulação e a exaustão emocional. Estou sempre cansada, sempre estressada, sempre, né, ali na fadiga. Então, a maternidade, ela não cria as feridas emocionais, ela revela as que já existem. Então, por um exemplo, o seu filho gritou ou fez alguma coisa que aquilo ali você percebeu que não era legal e agiu de forma inconsciente, né? Então, você gritou ali, um exemplo. Então, não porque você gritou porque ele teve aquele ato, mas pelo reflexo do teu inconsciente, né? A criança, ela ativa memórias emocionais. Então, se ela fez algo e você rejeitou aquela situação, não é porque você rejeitou a situação, porque abriu uma memória sua da sua infância. A criança, ela ativa todas as memórias. Quando uma mulher se torna mãe, ela não carrega apenas um bebê nos braços. Então, vamos observar aqui. Ela carrega também a sua própria história emocional. O cérebro não registra experiências apenas como lembranças racionais, mas como memórias emocionais, sensações, sentimentos e respostas automáticas que foram aprendidas muito cedo, principalmente na infância. Então, quando você percebeu alguma coisa, opa, foi tão rápido, foi tão automático que nem se deu conta e agiu de uma forma errada ali com a criança e consigo mesma, né? Um exemplo, o choro do filho, a dependência constante, a necessidade de atenção ou até a frustração da criança ativam essas memórias emocionais antigas. Não porque a mãe queira, mas porque o sistema emocional funciona por associação. Então, vou trazer aqui o exemplo de associação para você bem simples, para que você entenda o que é essa associação, tá? Uma criança, ela chora. Pode evitar a memória emocional de uma mãe que nunca foi acolhida quando chorava. Acabei de falar, já fui antecipando a situação aqui para você entender o que está acontecendo. Então, a criança que chora pode ativar as memórias. Então, a criança que chora, ela pode ativar as memórias. Uma criança que desafia pode tocar a ferida de uma mulher que foi muito punida
ou cobrada. Sabe aquela criança que é muito desafiadora mesmo, de verdade? Então, a mãe ou o pai ali, eles provavelmente foram muito punidos, tá? Uma criança dependente pode ativar o medo de abandono ou rejeição vivido no passado, tá? Então, a criança que ela é muito dependente, não é porque a criança é realmente independente, é porque os pais foram dependentes dos pais. Então, isso foi se gerando ali um padrão. Então, os filhos não tiveram aquela atenção, né? Aquele cuidado todo, elas sofreram o abandono emocional. Então, consequentemente, isso vai ativar a sua memória também. Essas reações não são conscientes, elas acontecem antes do pensamento racional. A mãe reage não só ao filho, mas à sua história. Então, isso é muito importante. Às vezes você tem uma reação com os filhos, não é porque você tem aquela reação no automático, mas é alguma coisa, né, que abriu aquela janelinha, aquela memória lá dentro da mãe. Por isso, muitas reações maternas parecem intensas demais para a situação presente. Sabe aquela mãe que chega e fala assim, meu Deus, estou ficando louca? Não é porque está ficando louca, é porque não está entendendo as emoções ali na hora da situação que está acontecendo. A mãe não está reagindo apenas ao comportamento do filho, ela está reagindo à história emocional que aquele comportamento desperta. É como se duas cenas acontecessem ao mesmo tempo, a cena da criança e a cena da mãe no passado. Então, elas acontecem ao mesmo tempo. Quando essa história não foi cuidada, a reação vem carregada de irritação, culpa, medo, rigidez excessiva e exaustão emocional. Isso não significa falta de amor, significa que a dor antiga está pedindo uma atenção. Agora vamos para o ponto de virada aqui, a consciência. Então agora é hora de você tomar a consciência, né, dos atos e dos comportamentos ali, das ações que está tendo ali no dia a dia, na rotina, tudo mais, tá? Quando a mãe entende que nem tudo é sobre o filho, algo muda. Vamos fazer essa viradinha de chave aqui, ó. Quando a mãe entende que nem tudo é sobre o filho, algo muda, porque você vai entender que aquela situação não é sobre ele, certo? Ela começa a separar o comportamento da criança da ferida que foi ativada dentro dela. Olha só que importante essa consciência. Então, vai separar a criança, o comportamento da criança, né, da ferida que foi ativada dentro dela. Então, você não vai mais trazer o sentimento de culpa que ensinou algo errado, mas é separar a criança, o ser humano, dos comportamentos, que aquele comportamento não é dele. Essa consciência ela vai permitir respostas mais calmas, menos culpa, mais compaixão por si mesma, mais presença emocional. Cuidar da própria história não é egoísmo, é uma das formas mais profundas de cuidar do filho. A maternidade não cria feridas emocionais, ela revela as que precisam ser cuidadas. Então, guarde essa frase aí no teu coração, porque ela precisa ser cuidada. Todas as feridas você precisa olhar com muito amor e cuidar delas da melhor forma, tá? Então, trouxe bem rapidinho aqui sobre feridas emocionais na maternidade, bem simples para que você consiga entender, né? E separar o seu comportamento e separar o comportamento da criança, tá? Lembrando que aqueles comportamentos estão revelando não a ferida da criança, mas em si a sua ferida, ok? E para que nós entramos aqui na ferida emocional do casamento, tá? Então, vou trazer, olha só que interessante, como as feridas emocionais aparecem no seu relacionamento. Deixei uma série aqui de vídeos sobre feridas emocionais no casamento e também feridas emocionais na maternidade, então você já pode se inscrever aqui no canal, né, e mandar para outras mães também e para mulheres que são casadas e que têm alguma dificuldade, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas mães, muitos casamentos, né, e até a sua própria fé, ok? Então, vamos lá. Quando feridas emocionais não são cuidadas, elas não desaparecem de forma alguma. Elas se manifestam no vínculo, especialmente no casamento, onde há intimidade, expectativa e entrega. Essas manifestações seguem padrões previsíveis. Então, vem aqui comigo que eu vou explicar bem rapidinho também como essas manifestações aparecem. Então, primeiro, ela aparece no comportamento repetitivo. Conflitos repetitivos não existem porque o casal, vamos lá,
não aprende. Eles existem porque o conflito não é sobre o tema aparente. O assunto muda, mas a emoção é a mesma. Então, quais são essas emoções? Né? Sensação de não ser ouvido, olha como as feridas aparecem aqui. Medo, medo da rejeição, então, houve uma rejeição lá na maternidade, né, na educação lá dos seus filhos, dos pais lá, você também não foi ouvida, então você tem a sensação de não ser ouvida no teu matrimônio, sentimento de desvalorização, insegurança afetiva. A ferida faz o casal discutir o que é visível, enquanto a dor real permanece intocada. Quando o conflito se repete, ele está pedindo cuidado, mas não argumentos. Quando se tem dentro do casamento aqueles conflitos que eles vão e voltam, o que acontece? Ele está pedindo um cuidado. Então, se você não se perceber diante da situação, da discussão, da briga, não perceber que um ou outro não está sendo ouvido, ou que não fala por medo da rejeição, porque tem medo de falar, muitas vezes lá na infância, passou por alguma situação, né? Falou assim, o pai ou a mãe falou assim, fica quieta, não chora. Então, isso também vai repercutir, vai se apresentar dentro do teu casamento também. E as reações desproporcionais. Vamos lá. As reações desproporcionais no casamento acontecem quando a emoção é maior que o fato. O drama é maior do que o fato. Então, uma frase bem simples que acontece ali entre a discussão, o que vai ter? Vai ter a explosão, choro intenso, raiva, afastamento abrupto. Reações desproporcionais não condiz com o fato, né? Como se fosse a tempestade num copo d'água. O negócio é muito simples, muito fácil, e a pessoa já está lá, né? Se esgualepando, chorando, fazendo dramas, e não é isso que é para acontecer, tá? Isso ocorre porque o parceiro não tocou apenas o presente, mas ativou uma ferida antiga. Às vezes, entre o casal, às vezes ele fala alguma coisa, ou se comporta de alguma coisa que vai ferir o outro. Porém, se eles não têm esse diálogo aberto, né, essa intimidade, vai acontecendo as feridas e elas vão se abrindo cada vez mais. Então, é muito importante esse diálogo, né, o se conhecer de fato e ter essa intimidade de que o que fere e o que não fere, tá? A reação não é sobre o que foi dito agora, é sobre o que foi sentido muitas vezes lá no passado. Então, toda pessoa que foi muito ferida lá no passado, ela vai ferir aqui no presente também. A ferida reage antes da razão. Um exemplo da ferida, o silêncio punitivo. Então, eu vou ficar quieto para eu punir o outro. Então, isso não é muito legal, tá? Então, o que é esse silêncio punitivo? Vem aqui comigo. O silêncio punitivo não é tranquilidade, é uma forma de defesa emocional. Então, eu vou me defender não falando nada. Então, eu estou também me ferindo. A pessoa se cala porque não sabe expressar o que sente, tem medo de ser rejeitada, aprendeu que falar não adiantava, usa o silêncio para se proteger ou punir. Por fora parece calma, tranquila. Por dentro, o que vai existir por dentro dessa pessoa que se cala? Ressentimento, dor não dita e afastamento emocional. Aí o marido fala assim, eu não sei por que ela está tanto tempo em silêncio, eu não sei por que ela está fechada, né? Eu não sei o porquê que está afastada. Por quê? Porque ela silenciou e também está acontecendo uma punição através desse silêncio. O silêncio punitivo não cria paz, cria distância. Então, se você sente alguma coisa que precisa falar, chama, conversa e fala o que precisa ser dito. Então, coisas não faladas, elas não se curam. Tem coisas que precisa falar para que o outro entenda ali, dentro da situação, do relacionamento. A sensação de solidão a dois. Olha só o que o silêncio punitivo vai trazer. Vai trazer a sensação de solidão a dois. Estou casado, mas parece que não estou casado. É uma solidão. Então, aquela solidão, ela não vai preencher aquele vazio, né, dentro de um casamento. Então, quanto mais vocês tiverem essa disponibilidade de sentar, de conversar, melhor para os dois.
Sensação de solidão a dois. Agora eu vou explicar isso para vocês aqui, ó. A solidão a dois é uma das dores mais profundas no casamento. Ela surge quando não há escuta real, que eu falei sobre o diálogo, né? O diálogo é funcional, não emocional, então é só para resolver ali bem superficial, ele não entra na emoção, então não consegue resolver. As dores não são acolhidas, o vínculo perde intimidade. Olha só que interessante, o vínculo perde a intimidade, foi o que eu falei anteriormente. Então, para que você tenha uma intimidade, não quer dizer somente a intimidade sexual do casal, mas ele quer dizer a intimidade na verdade e na humildade de reconhecer que, não, eu errei, eu não gosto que você fala isso ou fala aquilo porque aciona dentro de mim sensações e emoções que isso me fere. Então, essa abertura, esse entendimento de que realmente não ter o medo de falar, né? Porque ouviu muitas vezes na infância, né, o pai ou a mãe brigando, que não podia falar, mas você pode criar uma nova geração, pode criar um novo matrimônio diante de tudo que você está vivendo, tá? O casal está junto, mas emocionalmente separado. Deve ser muito triste isso, né? A solidão no casamento não vem da ausência do outro, mas da ausência da conexão. Então, quanto mais intimidade, mais conexão eu terei com o meu parceiro. Então, essa intimidade, ela tem que ser na fala, né? Na validação. Isso é muito importante. O quanto você tem validado o outro, o quanto você faz o outro se sentir importante. E eu quero trazer um ponto central aqui bem legal, ó. Esses sinais não indicam falta de amor, indicam feridas emocionais não cuidadas. E o quanto você está disposto a cuidar da ferida emocional do outro. Então, marca aí no seu caderno que isso é muito importante, né? O quanto você está disposto, de fato, a cuidar da vida emocional do outro. Esses sinais não indicam falta de amor, indicam feridas emocionais não cuidadas. Quando a ferida é reconhecida, olha que legal, já marca aí. Quando a ferida é reconhecida, o conflito diminui, a reação desacelera, o silêncio vira diálogo, a solidão dá lugar à presença. Ausência, presença. Então, como você quer viver nesse matrimônio? Quer viver com ausência ou com presença? Então, vamos ver aqui. Então, onde a ferida não cuidada, o amor sofre. Onde a consciência, o vínculo encontra caminho. Então, quanto mais consciência tiver, melhor esse caminho será. No casamento, a ferida emocional encontra intimidade e onde a intimidade, a dor aparece com mais força. Olha só, o poder da intimidade e da conexão do casal não é somente sexual, mas é da validação, do diálogo, da honestidade, da verdade, da humildade. Então, para melhorar esse relacionamento, a gente precisa ter a consciência dessas ações, tá? Então, você não reage ao seu cônjuge, você reage ao que a ferida interpreta. Então, você está diante de uma situação, né, emocional ali, e como que a minha ferida interpretou aquilo ali? Então, a gente tem que estar atenta a tudo, estar consciente a tudo, tá? Então, vem aqui comigo, ó. Você não reage ao cônjuge, você reage ao que a ferida interpreta. Então, vamos trazer a ciência aqui, ó. O apego, padrões aprendidos e insegurança emocional. Quando a fé confunde com o silêncio da dor. Então, falei aqui um pouquinho sobre feridas emocionais no matrimônio, que acredito muito que vai ajudar você também, né? E observar quais são essas emoções, o que estão aparecendo dentro de você que precisa realmente ser cuidado, tá? E vamos falar agora um pouquinho de fé, quando a fé se confunde com o silêncio da dor. Gente, isso que é bem legal. Então, já se inscreve aqui, ó. Deixa comentário aqui embaixo também. Se não tiver comentário, o meu vídeo não é entregue. E se ele não entrega, a gente não consegue ajudar outras mães, mulheres. Vou falar aqui um pouquinho, ó. Fé e negação emocional. Você já parou para pensar que às vezes eu tenho fé e tô negando tudo que Deus tem para mim? Então, a gente precisa observar. A fé não foi criada para negar o que sentimos. Ela não nos pede para fingir força quando estamos feridos. Olha só, a fé não foi criada para negar o que sentimos.
Ela não nos pede para fingir força quando estamos feridos. Negar emoções em nome da fé não é espiritualidade. É defesa emocional disfarçada de virtude. Gente, isso aqui é muito sério. Vamos lá. Negar emoções em nome da fé não é espiritualidade. É defesa emocional disfarçada de virtude. Quando alguém diz, você não pode sentir isso. Você já ouviu isso de alguém? Tenha fé e não chore. Também ouviu isso de alguém? Isso é falta de Deus. Já ouviu isso de alguém? Na verdade, está ensinando a reprimir e não a confiar. A fé madura não elimina emoções difíceis. Ela sustenta a pessoa enquanto ela aprende a lidar com elas. Espiritualidade e anestesia da dor. Olha só, fica aqui comigo. Espiritualidade não é um analgésico para calar a dor. Não é um recurso para suportar indefinidamente o que deveria ser cuidado. Quando a espiritualidade vira anestesia, a dor é empurrada para dentro, o sofrimento se repete e o corpo e os relacionamentos adoecem. Usar a fé para não olhar a ferida não é abandono da fé, é o uso equivocado dela. A espiritualidade verdadeira não diz, não sinta, ela diz, sinta, mas não caminhe sozinha. Não tem problema nenhum em você entrar em oração, né, e sentir vontade de chorar, deixar Deus conduzir a cura que você precisa e que você pede. Deus não exige silenciamento emocional. Então, a cura acontece quando realmente eu deixo Deus agir na minha vida. Deus não exige silenciamento emocional. É muito interessante isso aqui. Porque as feridas emocionais na infância, elas refletem também na sua espiritualidade. E se eu não curo com Deus tudo que eu preciso curar, eu não consigo curar o meu casamento, eu não consigo curar a minha maternidade, não consigo me curar como mulher também, que eu preciso, como mulher, preciso olhar para dentro, ter consciência do que eu preciso curar dentro de mim. E olha só que interessante, na Bíblia a dor nunca foi proibida. Então, lá em Salmos, né, estão cheios de lamento, de choro, de angústia e de questionamentos. Olha só. E se você pegar lá de novo, Jesus no Getsemane disse, pensa bem, ó, minha alma está profundamente triste. Se Jesus também sentiu tristeza, quem somos nós para não sentir tristeza? Quem somos nós para não ter vontade de chorar de vez em quando? Ele não silenciou sua dor para parecer forte, não, de forma alguma. Ele a apresentou. Então, diante da minha humildade, da minha miséria humana, eu posso apresentar minhas dores e minhas feridas para Jesus também, assim como ele o fez. Deus não exige silêncio emocional, ele convida a verdade do coração. Silenciar emoções não é obediência, é afastamento de si mesmo. O ponto de equilíbrio, fé e consciência. A fé não substitui o processo emocional, ela acompanha o processo. A consciência emocional não afasta de Deus. Ela permite que a pessoa se aproxime dele como realmente está. Deus não cura aquilo que fingimos não sentir. Olha só que importante isso aqui. Ah, você vai fingir que está sentindo alguma coisa para que ele cure. Não, não é assim que funciona, porque não está sendo de todo o coração. A fé sustenta o processo, mas a verdade emocional é o caminho de cura. Muitas pessoas usam a fé para suportar o que deveria ser cuidado. Um exemplo, vamos lá, como já disse aqui nos exemplos bíblicos, né? De Salmos que tem lamento, choro, angústia. Então você pode se perceber, será que realmente eu estou me entregando à minha fé? De verdade? Estou vivendo a minha espiritualidade com todo o meu pensamento, com todo o meu sentimento e com todo o meu comportamento?
A fé sustenta o processo, mas não substitui a consciência emocional. Como as feridas se manifestam no dia a dia? Se você está aí, então, já escreve aqui embaixo, ó, como as feridas se manifestam no dia a dia e coloque aqui já na descrição essa frase. Se quiser responder aqui embaixo, fica à vontade. Então, uma listinha bem de forma prática que eu vou passar aqui para você. A irritação constante no dia a dia, controle excessivo, medo de abandono, dificuldade de pedir ajuda. Cobrança exagerada de si mesma. Quando a ferida conduz, a vida fica pesada. Quando a consciência assume, o peso começa a diminuir. Olha que interessante isso aqui. Quando a consciência assume, o peso começa a sumir. Então, precisamos ter consciência da fé, consciência de como eu estou criando os filhos, de como estou agindo no matrimônio, no casamento. Então, tudo isso é importante. E vou trazer aqui passos, um caminho bem real para você ter mais consciência ainda, tá? Porque tudo que eu trouxe aqui hoje, você pode ficar atenta, pode ouvir de novo, né? Já salva o vídeo também. Então, vamos lá. Vou passar um passo a passo aqui para você trazer um pouquinho mais de consciência. Vamos lá. Primeiro, reconhecer a ferida sem culpa. Segundo, parar de se punir. Terceiro, observar os padrões, os comportamentos. Criar espaço emocional. Buscar ajuda quando necessário. Curar dói, mas repetir padrões dói por muito mais tempo. Então, esses padrões dentro do seu matrimônio, né? Quantas vezes virou um ciclo vicioso já de algumas coisas? Eu permito que outro me fere, eu fico em silêncio, é um ferindo o outro. O silêncio também fere, o outro fere na fala e assim vai seguindo adiante. Quando buscar ajuda terapêutica? Vamos lá. Quando há sofrimento repetitivo, quando afeta filhos e casamento, quando a dor não passa sozinha. Então, lembrando que Jesus, ele mandava seus discípulos de 2 em 2 sempre, certo? Por quê? Porque quando um caía, o outro estava disponível lá para ajudar. No matrimônio não é diferente. E na maternidade também não, tá? Então, quando eu não estou bem, eu posso pedir ajuda para o outro. E o outro pode me ajudar também, tá bom? Buscar ajuda não é fracasso espiritual, é maturidade emocional. Vem cá, então. Então, quando eu estou fraca, é que eu estou forte. É nesse momento em que eu permito que a humildade, de fato, entre dentro de mim e eu vou lá e peço ajuda ou para o esposo, ou para a mãe, ou para alguém que esteja mais ciente, tenha mais entendimento sobre as suas necessidades. Você pode ser mãe, esposa, mulher de fé e ainda assim precisar de cuidado emocional. A ferida não te define, mas ignorá-la pode conduzir a sua vida. Então, o quanto que você vai deixar essas feridas te conduzir ainda, tá? Para quem deseja se aprofundar nesse caminho, eu vou deixar aqui, né, o link do e-book Feridas Emocionais do Matrimônio na descrição. Então, vai estar aqui embaixo um e-book completo para você ter mais consciência e que tenho certeza que ele vai te ajudar nesta caminhada. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha e se inscreva. Aqui falamos de saúde emocional, com verdade e fé. Feridas emocionais na maternidade, casamento e fé é algo muito importante que precisa ser falado. A gente fica ouvindo tantas porcarias, fica scrollando feed, fica vendo vídeos em outras redes que não alimenta a sua fé, não alimenta, não cresce a maternidade ali, não desenvolve, né? Não desenvolve ali dentro do relacionamento matrimonial também. Então, eu vou deixar aqui o e-book sobre feridas emocionais no matrimônio e acredito muito que se você ficou aqui durante todo esse vídeo, com certeza está fazendo sentido para você. Até o nosso próximo vídeo.